Bom, sem mais delongas, vamos lá para nossa entrevista com Gameplay. E hoje, gente, estamos com um convidado especial aqui. Não que os outros não tivessem sido especiais, que isso, hein, gente? Mas hoje estou com um cientista político e professor da UFG, o Robert Bonifácio, que vai dar uma entrevista com o Gameplay, avaliando aí como que está esse cenário para o segundo turno aí para a presidência. Boa tarde, Robert. Obrigada por ter vindo aqui, por ter topado essa entrevista, ainda mais jogando um game de corrida. Obrigado, Ananda, pelo convite, pessoal da Sagres. Já dei muita entrevista aqui na Sagres, em vários veículos de comunicação, mas é a primeira jogando, viu? Então, assim, sempre tem a primeira vez para tudo, tô animado aí, a expectativa de como vai ser tudo isso. Já tem uma experiência com games de corrida? Como que é o seu contato com os games? Tive quando era criança e adolescente, né? Depois tenho muito pouco. Quando era, na época que eu jogava, né? Mas era Super Nintendo, né? É um tempo que eu acho que você não devia nem ter nascido ainda. Olha, eu joguei a Nintendo, ainda soprei cartucho na época. Isso, exatamente. Jogava muito corrida, lutinha, futebol. E recentemente eu jogo muito pouco, mas o que me atrai mais hoje em dia é construir cidades. Nossa, construir cidades é bom, né? Dá uma paz interior, né? Esses joguinhos de construir e tudo mais. Você se sente prefeito sem precisar participar de uma campanha, né? Então, eu gosto. Muito bom, muito bom. Bom, Robert, sem mais delongas, bora aí agora para a nossa gameplay, bater um papo muito bacana. Estamos jogando Punk Racing, um joguinho de corrida de web aqui. Vamos ver como a gente vai se sair. Bom, a gente startou aqui, mas a gente vai dar continuidade, né, Robert? Pra gente ver aí o nosso talento. Vamos ver. Talento, né? Talento. Talento? Talento. Talento? O meu tá rodando aqui, ó. O seu tá parado. O meu tá parado. Deixa eu ver se não é um probleminha de conexão aqui. Peraí, eu acho que temos um probleminha de conexão. Deixa eu arrumar aqui rapidinho. Gente, estamos pertinho aqui, então rapidinho eu consigo arrumar. Ao vivo é isso aí. Ao vivo é desse jeito. Deixa eu arrumar aqui. Prontinho. Agora Pronto. deu. Era uma falha nos cabos, gente. Calma, respira, porque ao vivo é desse jeito, mas bora lá pra nossa entrevista com Gameplay, jogando aqui Punk Racing. Bom, o Robert é o carrinho preto, eu tô nesse carrinho branco aqui com rosa. Cenário bem coloridinho, né, Robert? Demais, né? O que você tá achando do jogo? Já pegou a manha? Tô gostando. É muito sensível, né, esse controle. Mas Sim. já eu tô pegando as manhas aqui aos poucos. Bom, Robert... Eita! Eita! O bicho pega aqui, galera. Gente, eu acertei um carro do nada. Nossa, desculpa. Você tem que ganhar de mim, tá certo? Tem que bater mesmo, ué. Meu Deus, não foi nem intencional, foi total falta de controle. Gente, eu não dirijo assim na vida real, eu juro. Minha habilitação foi tirada com muito sacrifício. Foi 15 vezes, não, né? 15 anos, na verdade, né, querido? Passei na terceira vez. Gente, eu entrei na contramão dentro do Detran. Nossa. Você passou de primeira, Robert? Passei de segunda. Eu fiz em Campinas, né? Eu fiz graduação lá e mestrado também lá no Unicamp. E aí, no fim do mestrado, na verdade, eu fiz e passei. Muito bom, muito bom. Bom, Robert, pra gente começar aqui, pra gente falar aí um pouquinho de política, antes da gente falar de Lula e Bolsonaro, vamos falar do Caiado, né, que chegou aí a 51% dos votos. Por que o Caiado ganhou logo no primeiro turno? Como que você avalia esse cenário? Olha, Nanda, eu penso assim, que ele tem seus méritos de gestão, especialmente o eleitorado lembra muito dele na época da pandemia, né, que ele teve uma gestão muito sóbria, vamos dizer assim, né? Restart. Isso. Quer ir nesse mapa mesmo ou a gente pode ir no outro? Vamos em outro. Vamos em outro mapa. Na pandemia, acho que ele fez uma gestão qualificada, né? Assim, o eleitorado entendeu isso. E os seus adversários tiveram muitos problemas também, sabe, Ananda? O Mendanha tinha boas perspectivas, né? Tinha sido prefeito de Aparecida, foi reeleito com 98% dos votos válidos, mas pecou muito em... Opa, já vou caindo aqui de primeira, já morremos de primeira já. O Mendanha pecou muito... Opa, isso! Isso, saí, pronto, agora vai dar. O bicho pega aqui nesse aqui, ó. O Mendanha pecou muito em articulações políticas, sabe?
E o Vitor Hugo, acho que quis dar um passo maior que as pernas, no sentido em que ele é pouco conhecido do eleitorado, apenas um primeiro mandato como deputado federal. Eu acho que foi uma ambição desmedida, sabe? Ele tinha o apreço do Jair Bolsonaro, mas eu acho que foi uma ambição um pouco desmedida. Deixa eu te ajudar aqui, se você está flutuando Eu no tô mapa. flutuando aqui, tô viajando aqui. Não, mas já o carrinho cai de vez, aí você volta. Tô flutuando, né? Pronto, Pronto, vamos lá. bora lá. Eita! Ó, acelera aí, senão eu passo em cima. Eu também caí. Eita. Mas então, como você estava dizendo, você acha que foi precoce o Mendanha ter tentado o cargo de governador? Não acho que foi precoce, não. Eu acho que o Mendanha, ele tinha essa estatura, sabe? Para tentar ser governador do estado de Goiás. O problema é que ele pecou muito nas articulações políticas, né? Tanto que ele não conseguiu partidos grandes para a sua aliança e também adotou um discurso bolsonarista que não ajudou muito, sabe? Assim, porque ele, ao mesmo tempo, não foi o candidato do Bolsonaro e fechou as portas para os lulistas, para os petistas, né? Não os petistas, os lulistas, né? Ao dizer que votaria em Bolsonaro sem ter nada em troca, sabe? Foi uma paquera não correspondida. Vamos voltar aí à época de colégio, aquele comecinho assim, as primeiras namoradas e namorados. Tem aquele flerte. Tem aquele flerte, só que ele queria muito uma namorada que não queria ele, queria outro, né? Então esse é um problema. Então assim, ele nem conseguiu atrair a atenção das outras e nem ficou com quem queria. Então assim, ele por sua culpa, ele restringiu muito o seu eleitorado, muito, muito. Isso foi um grande erro. Ai, caí. Gente, eu só tô caindo nesse jogo. Meu Deus! Mas, Robert, já que a gente tá falando de política, por que você decidiu se tornar professor de política, cientista político? Como que chegou a esse encontro, assim, em que momento? Foi na faculdade? Ou isso já veio desde novo? Você sempre se interessou por política e pensou, não, vou caminhar minha profissão para este ramo? Olha, eu sempre gostei de disciplinas na área de humanas, né? Eu sempre fui bom em redação, em geografia, história, português. Só que ao contrário da sua geração, Ananda, a minha não tinha muito acesso à informação, sabe? A gente, por exemplo, eu até o segundo ano do ensino médio, eu não sabia que existia um curso de ciências sociais, por exemplo, né? E olha que eu fiz o ensino médio no Colune, que é um colégio da Universidade Federal de Viçosa, mas como lá não tinha ciências sociais naquela época, eu sequer sabia que esse curso existia. Então, eu sempre gostei de humanas e fui apresentado por esse curso por um professor do ensino médio, né? E eu lia jornais, eu sempre li muitos jornais, gostava das entrevistas dos sociólogos, dos antropólogos, dos cientistas políticos, e aí eu achei um curso, né, que me interessava. Eu sequer tinha noção de perspectiva de mercado à época, por exemplo. Eu fui seguir muito o que eu gostava mesmo de fazer, sabe? O que eu gostava de estudar e o que eu era bom. Então, assim, foi meio que assim, e com uma lacuna de informações muito grande. Eu não sabia que disciplinas que eu ia estudar, eu não sabia as perspectivas de mercado. Então, assim, na nossa época, na minha época, né, a gente tinha muito leque de informações, sabe? E aí eu fui fazendo, fiz graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado e fui gostando e fui conhecendo os caminhos da profissão. Que bacana! Você é nascido e criado aqui em Goiânia? Não, gosto de falar que eu sou goianeiro, eu sou mineiro do interior de Minas, sou de Cataguases, não sei se tem alguém de Cataguases vendo aí esse vídeo. É uma cidade próxima a Juiz de Fora, você acabou de me matar aqui, beleza? Mas eu caí, foi sem querer. Tá bom, é isso aí, o jogo é isso aí, o jogo é jogado. Foi sem querer. O jogo é jogado, lambari é pescado. Eu sou de Cataguases e aí eu saí de casa com 14 anos, né, para fazer o ensino médio, né, 14, 15 anos, eu fiz o ensino médio em Viçosa, na Federal de Viçosa. E desde então nunca mais voltei para casa dos pais, né? E vim parar aqui porque eu fiz concurso da UFG, né? Uma das carreiras mais prováveis de eu fazer era ser professor universitário. Vamos contar, eu morei em Cataguases, Viçosa, Campinas, Belo Horizonte, São Paulo e Goiânia. Eu vim daqui, cheguei aqui vindo de São Paulo, né? E aí passei no concurso da UFG e
E fiquei aqui em Goiânia e gosto muito de Goiânia. Gosto muito de Goiás, por isso eu falo que eu sou goianeiro, uma mistura de goiano com mineiro, por conta disso. Cheguei aqui em 2016. Goiás é bom demais, né? É bom demais. Eu sou muito grato a esse estado, a essa cidade. Nossa. Ai, meu Deus. Ai! Vai cair, vai cair! Vingou! Caí! Gente, pra manter o controle nesse joguinho aqui... É difícil, né? Meu Deus! É muito rápido e derrapa também. É muito diferente do videogame. Sim. Nossa, mas é muito bom. Bom, voltando agora para o nosso assunto de política, assim, eu queria saber a sua opinião, claro, como que você avalia a questão das pesquisas, né? Porque as pesquisas colocaram aí que Bolsonaro teria 34%, 35%, mas acabou que ele deu ali uns 43%. Como que você avalia essa margem de erro, se é que eu posso chamar assim, essa questão da pesquisa ter errado aí um pouquinho? Olha, Ananda, as pesquisas é um assunto complexo, né? Até gravei um podcast aqui com a Thaís, com a Laila e com o Rubens. Tem diversos fatores, né? Eu acho que um deles é o fato de que já tem um tempo que a gente está sem censo, né? Então, a medidas, por conta disso, as diferentes empresas que fazem as pesquisas de opinião, de pesquisas eleitorais, elas utilizam diferentes métodos de calcular a amostra. Por exemplo, o Quest usa a PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Como o próprio nome diz, não é um censo, é uma amostra feitas com alguma periodicidade em grandes cidades brasileiras. E o Datafolha e o IPEC, eles usam a autodeclaração, né? Eles vão para campo, ambos fazem uso de setores censitários, comunidade mínima de amostra, que são como se fosse uma miniatura de bairros, né? E fazem pesquisas face a face nos domicílios. Mas aí o IPEC e o Datafolha, eles vão nas casas e eles aferem a renda com os entrevistados e aí, a partir disso, eles põem o peso. Então essa é uma questão. Outra questão é a leitura que os meios de comunicação fazem, sabe? Por exemplo, abstenção, né? Assim, como que interpretar essa questão da abstenção? É uma questão um pouco mais complexa, não é simplesmente dizer, né, que são os votos válidos, né? Tem essa questão. E olha, Ananda, assim, até recentemente, eu fiquei até um pouco preocupado, que o ministro da comunicação do governo Bolsonaro, o Fábio Faria, ele está incentivando as pessoas a não responderem às pesquisas de opinião. Isso é muito perigoso, porque se essa mensagem de fato é seguida pelos apoiadores do Bolsonaro, você consegue mascarar, assim, você tem ainda mais dificuldade de medir as intenções de voto, né? Isso seria uma espécie de jogada? Olha, assim, na verdade, a candidatura bolsonarista joga com isso há muito tempo, né? Na verdade, o resultado eleitoral de domingo, ele frustrou os lulistas porque eles tinham, né, assim, uma expectativa de ganhar em primeiro turno, né? Assim, havia essa expectativa de ganhar em primeiro turno, e frustrou os bolsonaristas porque eu conheço alguns, por exemplo, que achavam que o Bolsonaro ia ter 90% de intenção de voto. Já que eles não acreditam nas pesquisas eleitorais, alguns, né, dos bolsonaristas só veem o mundo que está ao seu redor, né? Então, porque geralmente 90% dos votos. Né? Então, assim, mas assim, não estou brincando, não. Tem gente que falava isso sério. Então foi frustrante para ambos os lados, né? Mas a pesquisa eleitoral para presidente nem foi o grande problema, sabe, Ananda? Porque a mensuração do intenção de voto do Lula, ela ficou dentro da margem, o do Bolsonaro não. Mas, se você pega alguns estudos que vão ver a média de erros históricos, ficou em 5%, né? Que é a média de erro comum, né? Em pesquisas de primeiro turno, né? Só que também ficou num erro clássico, né? Quer dizer, essas pesquisas mostram que quanto mais... esses estudos mostram que pesquisas próximas do pleito, elas têm uma média de 5% de erro e, por outro lado, não se costuma errar quem fica em primeiro e quem fica em segundo, tá?
Por outro lado, as pesquisas de segundo turno quase nunca erram, né? Então, o que está por vir aí, provavelmente a gente não vai ter o problema que tivemos no primeiro turno, no segundo turno. Se a gente for voltar em 2018, por exemplo, o Ibope e o Datafolha, eles acertaram na mosca o resultado do segundo turno das eleições de 2018. Você acredita, então, que as pesquisas que vão acontecer por agora para o segundo turno vão estar mais corretas, digamos assim, vão estar mais próximas da realidade? Eu acredito que sim, a menos que haja, assim, de fato, muitos problemas na coleta por conta desse incentivo aí pelo lado bolsonarista de que as pessoas não respondam às pesquisas eleitorais. Eu tenho esse receio, mas não havendo isso, certamente as pesquisas vão acertar em cheio. Por conta disso, pelo menos assim, nas redes sociais teve muito burburinho, né? Por conta dessa questão das pesquisas. Você acha que algumas pessoas podem deixar de acreditar nas pesquisas? Você acha que vai ter gente que vai descredibilizar o fator da pesquisa por conta disso? Sim, já tem e vai continuar tendo. Especialmente as pessoas que são mais que votam no Bolsonaro, né? Assim, que são mais aguerridos, os eleitores mais aguerridos do Bolsonaro, sim, certamente. Entendi. Mas no segundo turno, eu estou esperando que as pesquisas não errem, na verdade, né? Por quê? Porque você já tem um efeito de campanha muito bem consolidado, e especialmente no caso dessa eleição, que são um ex-presidente e o outro presidente em exercício, as pessoas sabem muito bem quem são os candidatos, né? Há um alto grau de certeza em quem votar, né? Então, eu creio que nesse segundo turno a gente não vai ter muitos problemas com as pesquisas eleitorais, não. Tá aí. Bom, vamos ver como vai funcionar ali os próximos episódios, quando sair também essas pesquisas, e eu vou chamar você aqui pra gente bater um papo depois, quando elas saírem também. Bom, já que a gente tá falando do Lula e do Bolsonaro, vamos falar então aí dos dois, né? Que eu imagino que é o que a galera também quer saber, ainda mais depois do resultado do primeiro turno, que deixou algumas pessoas até um pouco assim espantadas, né? Eu imagino que por conta dessa pesquisa, seria por conta dessa pesquisa que algumas pessoas assustaram por conta do resultado do primeiro turno? Não, sim, na verdade foi uma frustração, né? Por parte de quem votou em Lula. Foi uma frustração por não resolver, por não matar a fatura no primeiro turno, vamos dizer assim, né? Mas faz parte. O Lula, por exemplo, já foi presidente 2 vezes, ele não venceu nenhuma das 2 eleições em primeiro turno, né? Nossa, aqui dá pra voar! Dá pra voar. Gente, eu peguei um voo aqui, mas meu Deus, eu tô em mais velozes, mais furiosos aqui. Ó, ixi, gente! tem que acelerar aqui, senão você cai de cabeça pra baixo. Olha que louco. Tá bom que tô lembrando minha infância aqui, hein? Meu Deus! Tô gostando. Meu Deus, pegou bom! Caramba, eu vou virando na cabeça junto Vai dar junto com o carro. Vai que melhora, né, a direção, porque minha direção no momento agora, né, nesse mapa aqui, tá meio duvidoso, eu acho que eu não tô conseguindo controlar meu carro no ar. Meu Deus. Tá louco. Meu Deus, eu não sei nem quando... Agora vai. Tá dando certo aí? Tá tudo certo. Tá dando... Olha só, pegou o jeito rapidinho, olha só. Essa pista aqui tá mais favorável pra mim. Tá. Então, se bem que meu carro caiu de cabeça pra baixo, só porque eu falei. Mas deu bom, deu bom. Bom, como eu tava perguntando, né, sobre o Lula e o Bolsonaro, como que você avalia essa primeira semana depois do primeiro turno? Lula e Bolsonaro agora? Eu acho que foi positiva para ambos, sabe, assim, em termos de apoio político, tá? O Bolsonaro conseguiu apoio conseguiu apoio de governadores, né? Quer dizer, de candidatos a governadores, e no caso de um, que é o Zema, né, que foi reeleito. E o Lula conseguiu apoio do PDT, e um apoio um pouco envergonhado do Ciro, e um apoio explícito da Simone. Inclusive, agora que a gente está conversando, talvez já saiu a foto da Simone Tebet com o Lula, né? Disseram que saiu hoje às 4 horas da tarde. Então, assim, foi positiva para ambos, né? Inclusive, o nosso governador, o Caiado, foi lá em Brasília ontem e expressou apoio ao Bolsonaro também. Então, assim, em termos de apoio, foi interessante. E em termos de campanha na internet, eu acho que mostrou muito o tom que a campanha do Lula vai adotar nesse segundo turno, né? Assim, sejamos aqui sinceros, né? A campanha do Bolsonaro já é conhecida por usar bastante fake news, né?
fake news, é uma campanha mais agressiva, vamos dizer assim, né? Só que a campanha do Lula nesse segundo turno começou respondendo a mesma moeda, inclusive usando de fake news e sendo agressiva com aquele episódio lá da maçonaria, né, do satanismo, uma foto do Bolsonaro na maçonaria foi editada, tendo... Então aquilo é fake news. No sentido de que, não que o Bolsonaro não esteve, né, no evento maçom, ele esteve, mas os quadros que estavam atrás, aqueles quadros não existem, né, naquela foto, né? Foi montagem. Foi montagem, e assim, o que é essa estratégia? Essa estratégia é de todo mundo gritar numa sala. Sabe quando você está numa sala e alguém está discutindo um assunto, ou que gera muita empolgação, ou que gera muita ira nas pessoas, e as pessoas começam a falar tudo ao mesmo tempo? Pois é, a campanha do PT está começando a fazer isso. Bolsonaro, você quer fazer fake news, quer dizer mentira a respeito do Lula, então a gente também vai fazer, e vai todo mundo ficar gritando na mesma sala. Devolvendo a mesma moeda. A mesma moeda, e ninguém consegue entender nada. Então é um empobrecimento da campanha eleitoral muito forte, que a gente vai ver até dia 30 de outubro, pode ter certeza disso, porque vai ser um embate muito aguerrido, mentiroso e pobre na internet por parte dos dois lados. E existe algum tipo de penalidade para quem usa dentro da campanha as fake news? Existe, né? Inclusive os tribunais estão mais atentos a isso, mas tem crimes que compensam, né? Vamos ser realistas, né? Compensa pagar, né? Compensa você pagar uma multa eleitoral, tem coisas que você dá para justificar legalmente falando, as duas campanhas têm um corpo de advogados muito qualificados, né? Então, assim, em alguma medida, o crime compensa, né? Tem algumas coisas que são mais complicadas, que são contas de campanha, que é compra de voto, etc., né? Assim, mas essas campanhas aí da internet, fake news, em 2018 o Bolsonaro inaugurou isso, não inaugurou as fake news, a campanha negativa, isso já existe há muito tempo, mas ele inaugurou um profissionalismo nesse trato, né? E pelo visto a campanha do PT aprendeu e está seguindo pelo mesmo rumo aqui no segundo turno. Ou seja, o governo do Bolsonaro aí ensinando os outros a como fazer fake news, né? Exatamente. Então, assim, agora você pode esperar que a campanha vai ser muito agressiva na internet e as coisas vão ser tratadas da mesma moeda pela campanha do PT. Então, com esse tanto de fake news que pode vir agora no segundo turno, como que nós, como sociedade, como cidadão, que vamos ali votar, a gente pode ter cuidado para saber o que acreditar e o que não acreditar? Olha, acho que a gente tem que separar o joio do trigo. Hoje em dia, nós temos ferramentas muito legais, eu sugiro para quem está vendo a gente, eu faço uso, tá, de páginas de checagem de fatos. Tem muitas bacanas, não vou ficar fazendo propaganda para nenhum, mas tem várias de veículos assim confiáveis. Esse é um ponto. E o segundo ponto é analisar o histórico dos dois candidatos, analisar o programa de campanha, analisar o que foi o governo de cada um deles, né? O Bolsonaro tem um governo em vigência, o Lula teve 2 mandatos, né, de 2003 a 2010, e analisar, buscar informações fidedignas para analisar quem que a pessoa quer que seja o seu próximo presidente da República, porque o presidente da República faz muita diferença. O presidente da República no Brasil é muito poderoso, dispõe de um orçamento significativo e vai ter muitos desafios pela frente, né? A gente ainda está numa crise econômica, a gente tem ali a questão do orçamento secreto, que é muito grave no Congresso, nós temos que melhorar a questão da inflação, do desemprego, e assim, quem que é mais hábil para lidar com essas circunstâncias? O Lula ou o Bolsonaro? E também tem a questão do debate, né? O debate eu acho que é importante porque ali é ao vivo, né? Ali não tem nenhum assessor soprando nada no ouvido dos candidatos. Teremos debates nesse segundo turno, provavelmente da Band e da Globo, certamente os candidatos vão comparecer. Então, assim, quem está em dúvida, quem está indeciso, guie-se por isso, né? Nós temos aí os planos de governo, mais uma vez, nós temos os debates, mas temos também, por exemplo, quem votou para presidente, para Ciro, para Simone Tebet, para Luiz Felipe Dávila, para quem votou em algum Caiado, por exemplo, aqui em Goiás, né? Enfim, nós temos esses apoios, né? Essas pessoas estão apoiando o Lula ou o Bolsonaro, e aí, às vezes, se você admira muito alguma dessas pessoas, talvez você, pelo menos, tenha que levar um pouco mais a sério, né? Checar um pouco mais as informações, ir um pouco mais a fundo na escolha do segundo turno, para ver em quem votar. É importante.
né? É importante demais para a nossa democracia, o presidente da República. E se no caso a pessoa não tem, realmente não consegue ver diferenças entre os dois candidatos, ou que vote nulo, né? Ou vote em branco, também tem essa opção, né? É claro que é sempre interessante que as pessoas se posicionem, e esse posicionamento de branco e nulo também é um posicionamento válido, né? É triste, né? Alguém ter que se posicionar dessa maneira, mas se for o caso, que assim seja, mas o importante é que o eleitor vá informado, vá bastante informado às urnas no dia 30 de outubro para escolher o próximo presidente. E por falar nos apoiadores, né, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, esses apoios que eles dão influenciam alguma coisa ali na hora do voto? Como que funciona? Você acha que tem algum poder de influência? Veja bem, depende do contexto. Por exemplo, lá em São Paulo, né, o Tarcísio de Freitas, que é o candidato do Bolsonaro, foi ao segundo turno com Haddad, e o candidato o atual governador, Rodrigo Garcia, ele está apoiando o Bolsonaro. Assim, o que eu acho em relação a São Paulo? Ficando somente nisso, e há outras variáveis, né? Há campanha na rua, né? Tem um debate, tem as celebridades, prefeitos, etc. Ficando só na questão do apoio ao governador, não faz muita diferença, porque o eleitor do Rodrigo Garcia, ele já tende mesmo a não votar, a não ter uma predisposição a votar no Lula, né? Esse é um ponto importante. Agora, em Minas Gerais, que é um ponto de interrogação, porque quem votou boa parte de quem votou em Zema, que foi eleito no primeiro turno, também votou em Lula, sabe? Uhum. E aí é uma coisa interessante. E esse eleitor, sabe? O que vale mais para esse eleitor? Vale mais o que o Zema diz ou vale mais o que o Lula diz? É a hora de checar, de fazer pesquisas, né? De analisar. Da mesma forma que em Goiás, tá? Aqui em Goiás, o interessante é que nas pesquisas em que tivemos acesso, boa parte dos lulistas, mais de 60%, diziam que votariam em Caiado, né? Uhum. Então, assim, como conciliar essas coisas, né? Eu acho que também o cenário aqui não muda tanto, né? Eu fiz um artigo em que mostrei que, na verdade, desde 2002, considerando todos os turnos para a eleição para presidente, na maior parte das vezes, quem venceu foi o oponente do candidato PT, né? Então aqui em Goiás é de se esperar que o Bolsonaro ganhe também, mais uma vez, em segundo turno. E agora, qual que será essa diferença? Em 2018, essa diferença foi recorde, né? Foi foi exatamente 30% no segundo turno, mas no primeiro turno a diferença foi maior. Agora, a gente tem que analisar outras praças, né? São Paulo, por exemplo, tem um peso, Ananda, muito grande, onde tem o maior eleitorado está lá em São Paulo. E o Bolsonaro venceu lá no primeiro turno, né? O Lula ganhou na cidade de São Paulo, na capital, onde está metade do eleitorado, né? Mas perdeu no interior. É importante observar isso, né? É importante observar como é que vai ser, porque a distância para o Lula falta pouco. Faltam poucos votos para ele ser eleito. O desafio do Bolsonaro é muito maior. O desafio do Bolsonaro é parecido com o nosso aqui, de passar por outro lado aqui dessa pista. Você tá com dificuldade de passar também por esse lado aqui? Eu tô acelerando aqui, eu tô no 12, velho. Aqui, eu tô caindo. Toda hora, não, pô, vamos trocar esse trem aqui. Vamos trocar porque eu tô aqui tão um tempão. Tá muito difícil, tá mais difícil que o desafio do Bolsonaro pro segundo turno, que ele tem que ganhar 8% de votos, o Lula precisa ganhar 1,5%. Caramba, tudo isso, né? Não, e a gente já tá aqui encaminhando para o final da nossa entrevista, e você falou da Simone Tebet e também do Ciro. O que você achou desse apoio deles ao Lula? O que você achou disso? Olha, achei interessante a postura da Simone. Assim, independente de apoiar o Lula ou não, eu aqui não quero ficar pondo minha posição, né, em relação a isso. Eu acho que ela foi mais assertiva, né? Uhum. Assim, eu acho que ela foi coerente. Ela bateu muito mais no Bolsonaro do que no Lula durante a campanha. Ela não deixou de mostrar as diferenças que possui com a candidatura petista. Ela falou isso, né, em público. Ela está tentando fazer com que o Lula incorpore no seu
no seu plano de governo, alguns pontos que ela acha chave no plano de governo dela. Então, assim, eu acho que a Simone saiu muito por cima, sabe? Eu acho que ela sai muito maior do que entrou nessa campanha. E o Ciro, infelizmente, eu acho que ele tem tomado decisões equivocadas desde o final da campanha, desde o final das eleições de 2018. O seu partido, o PDT, apoia o Lula, ele mostrou que está junto do partido dele, mas de uma maneira, fez um discurso assim, se alguém chegasse hoje no Brasil, quer dizer, chegasse naquele dia no Brasil, ele não ia entender nada, né? Não entender quem ele estava apoiando, se era o Lula ou se era o Bolsonaro. Então, assim, eu achei que o Ciro não soube dosar, não soube se posicionar. Eu acho que ele perdeu uma boa oportunidade de sair de vez das eleições presidenciais de uma maneira honrosa, sabe? Certamente ele não vai disputar as eleições presidenciais de 2026. Ele desidratou muito o apoio popular que ele tem, né? Ele saiu de 12% em 2018 para 3 e poucos por cento agora em 2022. É a despedida dele de eleições presidenciais e eu acho que ele saiu de uma maneira, assim, deplorável, né? Assim, claro, ainda tem tempo dele demonstrar o apoio a Lula, né, de maneira mais expressiva, porque é o que o partido dele está apoiando, ainda está em tempo. Acho que seria até interessante que ele fizesse isso, para ele um pouco, assim, sair bem dessa disputa, sabe? Para o eleitorado fica um aspecto muito de rancor, né? De ira, né? Isso não faz bem para o Ciro nem suas pretensões políticas no futuro. Bom, então pra gente encerrar aqui a nossa entrevista, vamos fazer a pergunta de milhões. Aquela pergunta que eu imagino que todo mundo também quer saber. Na sua avaliação, quem vence? Quem vence aí para presidente? Olha, eu até pesquisei na minha bola de cristal lá antes de sair de casa, mas estava quebrada. Então vou ficar te devendo essa. Beleza. Eu não estou sabendo nem quem vai ganhar essa corrida agora. Oh, eu não tô conseguindo passar da ponte. Tá difícil. Eu acho que vai ser eu. Olha. Será que eu vou cair? Não. Olha só, Você ganhou. Olha só, eu vou ganhar. Você vai ganhar. Eu Agora, não consigo isso eu tenho certeza que eu vou ganhar essa corrida, mas a eleição presidencial eu vou ficar te devendo. Não sei. Muito bom, Robert Bonifácio, cientista político e professor da UFG. Muito obrigada pela entrevista com o Gameplay, por essa corrida aí, foi muito divertido. Não consegui sair da ponte ali, mas valeu demais, Robert. Foi massa, Nanda. Primeira vez que eu sou entrevistado dessa maneira, gostei muito. E até a próxima. Voltará para as próximas? Vamos pegar outro joguinho aí. Vamos mudando o joguinho e a gente vai aqui conversando sobre outros assuntos. Com toda certeza, Robert. Mais uma vez, muito obrigada. E ó, você que tá aí, se inscreva no nosso canal aqui da Twitch para você fazer parte e acompanhar as diversas entrevistas com o Gameplay ao vivo, sempre, todas as sextas-feiras, às 4h30 da tarde. E também não esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, hein, gente? O Sagres TV e também o canal do Aperte o Play, o Sagres Aperte o Play, porque lá vocês conferem as matérias, reportagens e tudo mais de esportes e também vamos ter cortes aqui da livezinha, hein, galera? Então corre lá, se inscreva e também siga o nosso Instagram, o @sistemasagres_ e também o nosso Twitter, @sistemasagres, porque assim você fica por dentro do melhor conteúdo daqui de Goiás. Hoje nós ficamos por aqui e na próxima sexta tem muito mais, pessoal. Tchau!